a gente mostrar como que seria um registro tardio dentro do prontuário eletrônico, esse APS, porque você trouxe essa questão de não precisar ser na unidade básica. Você vai ver que é muito parecido quando a gente insere esse atendimento na lista de atendimento, né, e faz o atendimento normal na UBS, mas tem alguns detalhes que trazem essas informações que, para esse contexto desse indicador, eles são bem importantes. Então, eu vou mostrar aqui um registro tardio de atendimento dentro do prontuário eletrônico, lembrando que essa é uma instalação de treinamento, então todos os dados de cidadão que eu colocar aqui, eles são fictícios. Então, eu vou pegar aqui um adolescente que, nessa perspectiva aí de ser dentro de uma escola, por exemplo, né? Então, eu coloco uma data de atendimento. Então, se, por exemplo, foi ontem que eu fiz esse atendimento, coloco a hora, então 10 horas da manhã, e o local de atendimento. Eu coloco aqui uma escola ou creche, mas como você falou, eu posso colocar ainda domicílio, instituição em abrigo, até na rua mesmo, né? Enfim, que tem questão de pessoas em situação de rua, né? Então, eu posso fazer esse registro aqui tardio desse procedimento. Então, vou colocar aqui como exemplo a escola, creche, eu adiciono, e aí eu vou fazer o registro assim como eu faço na lista de atendimento. Então, vai abrir aqui o prontuário do cidadão, né? E eu vou colocar lá no SOAP o meu atendimento que eu fiz na escola. Então, eu coloco aqui o subjetivo, né? O que a cidadã, no caso, né, adolescente, está me relatando. O objetivo, o que eu consegui ver nesse exame físico, né? Se eu tiver algum dado também de antropometria, sinais vitais e glicemia capilar, eu também posso colocar aqui. Os marcadores de consumo alimentar, se é um paciente com necessidade especial ou não, eu coloco essa informação. Então, aqui na avaliação, eu coloco qual os problemas e condições que eu avaliei nesse atendimento, né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, no CID-10, a cárie, então a cárie dentária, né? E aí eu adiciono essa informação. E aí eu registro, né, vigilância em saúde bucal, se teve alguma questão, por exemplo, dor de dente, né, que se apresentou, e se tem necessidade de prótese inferior ou superior aqui, ou se eu não avaliei. Então, aqui nessa parte do plano, eu consigo dizer, né, se eu fiz alguma intervenção, procedimento no momento daquele atendimento, e aí eu seleciono o dente. Então, por exemplo, eu seleciono aqui e digo que eu fiz um tratamento restaurador atraumático, né? O TRA. E aí, se eu quiser ainda replicar para algum outro dente, eu coloco aqui a informação desse outro dente, qual que foi. E aí, aqui eu consigo colocar, né, em qual posição do dente que aconteceu, enfim. E aí, se ele foi tratado ou não. Vermelho é não tratado, azulzinho é que foi tratado, conforme a legenda aqui no prontuário eletrônico, certo? E aí a gente vai para essa finalização desse atendimento, e aí eu consigo dizer, né, se foi uma consulta no dia, se foi urgência, se foi uma primeira consulta ou consulta de retorno. Então, eu consigo também dizer se teve algum fornecimento, né, pensando na escola. Então, é uma coisa que é bem comum de acontecer, mesmo que tenha isso registrado também na atividade coletiva. Então, eu consigo vir para minha conduta de tratamento concluído e eu finalizo esse atendimento